Boa noite a todos, nossos queridos que chegaram para mais um dia do nosso Evangelismo Caleb, a vocês que estão aqui presencialmente, a vocês que estão em casa ou em qualquer outro lugar, ainda a caminho de casa, sejam muito bem-vindos para este momento especial. O primeiro momento é aquele momento em que a gente chama e convoca Deus e seus anjos para estarem conosco neste culto de adoração através dos louvores. Mas antes nós vamos fazer uma breve oração para que nós possamos iniciar este momento especial. Oremos. Amantíssimo Deus que estás nos céus, honra, glórias e louvores sejam dados a Ti, ó Deus. Paizinho querido, neste momento nós estamos aqui em Tua presença, rogando o Teu Espírito Santo para se fazer presente entre nós e pedindo, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração, pois iremos aqui louvar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando através da live e todas as pessoas que estão aqui presencialmente. Que todos eles sejam alcançados com o Teu amor e a Tua graça. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar adorando, cantando esse hino muito especial que fala justamente da fidelidade. Fidelidade que nós aprendemos um pouco ontem na primeira lição. E hoje nós vamos cantar sobre essa fidelidade com o hino Inteiramente Fiel. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Meninas, moças, Que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de rapazes agora conosco. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel. Cante bem forte, declarando que você vai ser fiel a esse Deus. Inteiramente fiel, eu quero ser. Amém? E ontem nós... Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes pratearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava
tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém? Que Deus seja louvado. Boa noite. Eu acho que não está sendo boa noite não, né? Boa noite, como é que você está? Ah, que bom, vocês estão vivos pelo menos, né? É tão bom estar com vocês aqui para a gente poder estudar a palavra de Deus. Eu me sinto feliz numa segunda-feira tumultuada como a de hoje. Pensa num trânsito ruim na cidade hoje, não é? E uma segunda-feira daquela pessoal que costuma falar segunda-feira brava. Você tirou esse tempinho para estar aqui, para adorar a Deus, para aprender um pouco da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, viu? Só falar alguma coisa sobre essa fichinha. Você percebe que você ficou com uma parte da fichinha que tem vários números. Então quando você chegar aqui, você entrega lá, a pessoa vai marcar o dia que você veio. E se você esquecer de trazer, você fala assim, ó, fulano de tal, estou aqui, porque nós vamos usar essas fichinhas para sortear nos próximos dias, tá bom? Aí você fala que veio, para que você possa não perder a sua oportunidade de ganhar um brinde. Temos bastante brindes aqui ainda, e com certeza toda noite será uma festa para mim, para você e para todos nós juntos, tá bom? Bom, nosso segundo tema, eu não sei quantos estiveram aqui ontem. Uau, praticamente todos, né? Nós falamos ontem sobre um tema muito importante, não é? O maior dom precioso que Deus tem para nos dar, que é a fé. A fé abre as portas para a gente fazer e alcançar as conquistas que nós precisamos. E hoje nós vamos dar um segundo passo nessa maratona bíblica. E eu quero que você pense comigo aqui um pouquinho. Nós estamos vivendo num mundo bem ruim, bem cruel. E nós estamos vivendo num mundo em que
há muitas divergências, insegurança, crimes, vícios, falsidades, mentiras. Eu pergunto, como é que nós podemos acreditar em um futuro melhor se nós estamos vivendo à beira de um precipício? Se nós estamos vivendo na essência da palavra crise. Como é que vamos acreditar que nós temos futuro? Para a gente ter um futuro, nós temos que ter um guia que seja infalível, um guia que não muda, um guia que não seja revisado, atualizado, um guia que não dá voltas, um guia que mesmo em meio à crise, em meio aos dramas, em meio aos problemas, ele vai nos conduzir para o ponto em que nós temos que chegar. A pergunta é, será que existe um guia desse? Será que há um guia que nós podemos confiar desta forma? Que eu vou ser conduzido de forma correta, de forma segura, sem que eu desconfie no meio do caminho. Bom, se mudou aqui, pode ser que não dê certo ali. Será que tem um guia desse? Eu quero apresentar um guia para vocês. E não sou eu que vou falar para você se é ou não. Você vai tomar a sua decisão se você vai assumir este guia como um guia para a sua vida ou não. Eu quero apresentar um guia que é bem diferente de todos os guias que nós temos na face da terra. Eu quero apresentar esse livro aqui, Bíblia Sagrada como um guia. Mas o que há de especial nesse livro para ser o meu guia, para ser o meu mapa, para me conduzir de forma segura? Eu quero que você abra a Bíblia que está nas suas mãos aí, no livro de 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Cadê minha equipe Caleb aí para ajudar o nosso povo a achar os textos? Os Calebs aí, fica de pé nesse corredor, vê quem está precisando de ajuda, ajuda o povo aí, por favor, a achar o texto para a gente aproveitar bem. Ok? 1 Pedro, capítulo 1. Você vai achar o texto, tá bom? E nós vamos fazer aquilo que fizemos ontem, nós vamos orar mais uma vez. E eu quero cumprimentar aqui os nossos amigos, os nossos queridos que estão também acompanhando esta maratona bíblica aqui pelo Facebook. Estamos só no Facebook ou estamos no YouTube também? Só no Facebook, né? No Facebook, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Que você também possa tomar a decisão hoje se vai aceitar esse guia ou não. Acharam? 1 Pedro capítulo 1. Vamos orar para Deus nos abençoar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo dom precioso da vida. Corre do dia, nós fomos em muitos lugares, o Senhor nos protegeu, nos guardou e agora estamos aqui para aprender um pouco mais nessa maratona bíblica. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração, porque a tua palavra diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua salvação. Por isso nós queremos confiar naquilo que está escrito. Então nos ajude com o teu Espírito Santo para que possamos compreender, entender e termos clareza para tomar as decisões que precisamos. Dá-nos a tua bondade e a tua presença em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 21. Qual é a diferença desse livro de qualquer outro livro? Olha o que diz a palavra de Deus. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Queridos, esse livro aqui, que você tem nas suas mãos, e eu tenho nas minhas mãos, é um livro fantástico. Um livro tremendamente fora de qualquer outra estrutura literária humana que você possa conhecer. A Bíblia diz que esse livro aqui, o próprio livro, a Bíblia está dizendo que esse livro aqui não é resultado de um TCC, de uma conclusão de curso, de um doutorado, né, de um livro como resultado de um doutorado de pesquisa, de estudos humanos. Aqui está dizendo que tudo que está escrito aqui não tem sua origem em um ser humano,
Não foi um ser humano que achou legal, interessante e colocou aqui para ver se isso vai surtir efeito. Aqui diz que Deus, através de homens santos, nos trouxe esta mensagem que nós temos aqui. Veja, esse livro foi escrito dentro de um período de 1500 anos. Pensa bem nisso, 1500 anos. 40 autores foram usados, 40 autores humanos foram usados ao longo de 1500 anos, vivendo em séculos diferentes, acompanhando a cultura do avanço dos séculos, e foi escrito por diversas pessoas, por reis, por sábios, por pessoas simples, por pessoas que cuidavam do gado, por pescadores. E a despeito de demorar 1500 anos para se compor este livro, ele não se contradiz, mesmo sendo autores em épocas diferentes, em séculos diferentes. Você sabe por que ele não contradiz? Porque Deus usou 40 pessoas, seres humanos, mas o autor único é Deus. É aquele que não falha, aquele que não erra. É um livro que não precisa de atualizações. É um livro tão antigo quanto atual. É impressionante esse livro. É interessante que ele tem 66 livros. É um compêndio. Você tem uma biblioteca aqui, olha, 66 livros. 1198 capítulos. Já viu um livro com 1198 capítulos? Esse daqui tem 1198 capítulos. Tem 31.102 versículos. É impressionante o que esse livro contém. 773.698 palavras. Ela tem 3.566.480 letras. É um livro impressionante. O maior capítulo que você vai encontrar nesse livro está dentro da coletânea dos Salmos. E o maior deles é o Salmo 119, com 175 versículos. O menor deles também está dentro das coletâneas dos Salmos. Salmo 117, com 2 versículos. O centro da Bíblia, aquele que divide os capítulos para lá, os capítulos para cá, os versículos para lá, os versículos para lá, para cá, está exatamente no Salmo 118, no verso 8. E sabe o que está escrito no Salmo 118, verso 8? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É o centro da Bíblia. O maior versículo está no livro de Esther, no capítulo 8, verso 9. E o menor está no livro de Jó, capítulo 3, verso 2. Está escrito só assim no verso 2. Disse Jó. É o menor versículo deste livro grandioso, tremendo e poderoso. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer que quem tem a sua fé, a sua segurança neste livro é uma pessoa fraca, que não tem segurança, que não tem consistência, que acredita em um livro tão antigo para ter a sua segurança e a sua esperança. Bom, na verdade, nós seres humanos dependemos de livros para tudo. Para uma pessoa se formar em medicina, em direito, em ciências, em psicologia, em farmácia, em engenharia, qualquer curso que você escolher para se formar, você vai ter que acreditar naquilo que está escrito. Você vai ter que ler livros, vai ter que acreditar no que está escrito naqueles livros, vai ter que viver o que está escrito naquele livro, e se fizer uma prova, você tem que responder como está naquele livro, senão você não se forma. Ok? Então, para você se formar em qualquer curso, você precisa de crer em livros. Mesmo que esses livros eles passem por atualizações constantes.
há uma mudança no mundo, muda tudo, até na medicina, direito vai mudando. Nós temos advogado aqui, né? Pode ser que temos médicos também, engenheiros, muda muita coisa. Se você quer conhecer Deus, se você quer conhecer as promessas de Deus, se você quer conhecer o que Deus fez por você, o livro é esse, não tem outro. Então, se eu busco Deus e sou fraco porque creio nesse livro, eu vou dizer uma coisa para você: os médicos que se formaram, os advogados, são muito fracos. Por que não fizeram o curso deles da cabeça deles? Vai acreditar em livros? É muita bobeira acreditar em livros para se formar, não é mesmo? Ora, se você quer se formar, você tem que crer nos livros. Se você quer salvação, você tem que crer neste livro. É o único livro que fala sobre quem é Deus e o caminho que nós temos para a salvação. Então, para mim, esse argumento de que quem crê na Bíblia é fraco, para mim não diz nada. Porque se crer num livro para você alcançar um objetivo é ser fraco, qualquer um que cursa uma faculdade são fracos mentalmente, porque não tem capacidade de formar na sua estrutura um curso e dizer: eu sei fazer isso daqui, eu que sei fazer isso, ninguém me ensinou. Vocês acham que eu estou certo nesse argumento? Eu creio que sim. Esse é o livro que te diz como ser salvo, como ter paz no coração, como encontrar Deus. Você não vai encontrar em outro lugar, vai encontrar só na Bíblia. E se você é afastado da Bíblia, você vai conhecer Deus como? Não tem outro livro para falar de Deus, é esse daqui. Então vejam, por que esse guia é diferente? Porque o autor é Deus. Deus usou seres humanos, usou para que a linguagem humana alcançasse o ser humano. É assim que Deus faz. Deus, para salvar o ser humano, Ele se transformou na imagem humana, na pessoa de Jesus, e veio a este mundo, porque se Ele não assumisse a imagem humana, Ele não conseguiria nos contactar, nos salvar, não conseguiria realizar. Nós não entenderíamos o que Ele estaria fazendo aqui, porque Deus está acima de tudo. Então Deus sempre desce no nosso nível para nos alcançar, e assim Ele fez com a palavra. Usou seres humanos, homens diferenciados, que respeitavam a Deus, que amavam a Deus, e Deus deu o Espírito Santo para esses homens, revelou as verdades, e eles transmitiram na linguagem humana a vontade divina. Mas para que é útil esse livro? Para que ele me serve? Para que ele serve para mim? Qual a utilidade dele? Aqui no livro de 2 Timóteo, um pouquinho para trás, 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se você precisar de ajuda, é só levantar a mão que alguém te ajuda, tá bom? É facinho, facinho. Tem um monte de gente de camisa verde ali, doido para correr esses corredores aqui. Ok? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Posso ler? Se você não encontrou, dizer: não, eu espero, tá bom? Nós estamos aqui para estudar juntos, fica tranquilo. E se precisar de ajuda, alguém pode te ajudar aí. 2 Pedro fica no finalzinho da Bíblia. Ok, vamos encontrar todos e vamos ler. Você não deve acreditar no que eu digo, mas acreditar no que está escrito. A segurança nossa é esse livro, não é o que eu falo. O que eu falo pode ser manipulado, mas o que está escrito não. Então diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha só para que é a utilidade desse livro. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aqui diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo tinha alguma coisa bem clara e definida com esse toda. Paulo está falando que toda a Escritura
escritura. Que escritura Paulo está falando? Lembra que nos tempos de Paulo só existia uma parte das escrituras, só existia um tipo de escritura, que era aquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Moisés e os profetas e os salmos. O Novo Testamento foi confeccionado pelos apóstolos e Paulo era um deles. Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. E ele estava escrevendo uma carta, e essa daqui é uma das cartas do Novo Testamento. É claro que nós acreditamos que esse todo envolve também o Novo Testamento. Ninguém tem dúvida que o Novo Testamento é inspiração divina e é um livro de Deus, assim como o Antigo Testamento. Paulo está falando toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É um livro completo. Trabalha na nossa vida de forma completa e segura e firme. Jesus nos diz como é que nós devemos nos portar diante desse livro. Sabe como é que Jesus disse que nós devemos nos portar diante desse livro quando ele esteve aqui? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, é o quarto evangelho da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos encontrar o texto. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você encontrar o livro de Atos, é só voltar um pouquinho, está em João. Se você estiver em Romanos, volta para Atos e João. Se você estiver em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, vai voltar para Romanos, Atos e João. Se você estiver em Mateus, vai para frente. E aí você encontra o texto. Acharam? Muito bem. Verso 39. João capítulo 5, verso 39. Olha o que diz aqui, olha o que Jesus está dizendo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A orientação é que nós temos que examinar este livro. A palavra grega aqui para examinar é greunao. Greunao é a ideia de você inquirir, de você pesquisar profundamente. É você buscar o conteúdo. Bom, eu já fiz uma faculdade, eu já fiz um mestrado, aqui também tem gente que já fez faculdade, e você sabe que quando você vai pesquisar um assunto, um texto, você não pega um parágrafo apenas e fica nesse parágrafo para dele fazer o que você tem que fazer. Como é que você faz uma pesquisa? Você vai num monte de autores, você vai num monte de livros, e você estuda aqui, estuda ali, e você se aprofunda até descobrir um tema que você, até confeccionar um tema que você está buscando. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que examinar este livro, é pesquisar este livro. Você não precisa sair dele para descobrir as verdades. São 66 livros que você tem para você manusear, você buscar um tema. Para você descobrir uma verdade bíblica, você não pode pegar um texto apenas e dizer, opa, aqui esta é a verdade bíblica. Não, esse é um verso. Para que esse verso seja uma doutrina, um princípio, ele tem que estar dentro do seu contexto imediato, do seu contexto secundário, de todo o contexto bíblico. Para ser uma verdade divina, não pode haver contradição nesta mensagem de uma parte da Bíblia até a outra. E então assim você descobre toda a verdade. Jesus que falou isso, ele também nos orientou como é que se pesquisa na Bíblia. Volta um pouquinho mais aqui, é Lucas, capítulo 24. Na minha dá 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas para trás. 5 páginas voltando, na minha deu isso. Lucas capítulo 24 e o verso 27. Você estava em João, é só voltar algumas páginas para trás e você já chega em Lucas. Lucas 24 e o verso 27. Quando você encontrar, nós vamos ler o texto, para a gente juntos vermos esta verdade. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus:
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha como é que Jesus usou a Bíblia para explicar sobre ele. Bom, esse texto, o seu contexto é assim: Jesus havia ressuscitado, 2 discípulos estavam descendo a caminho de Emaús, em torno de 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus os acompanha, e eles estão tristes. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Ele diz: você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém, no final de semana? Ele disse: o quê? Jesus, que a gente acreditava que era o Messias, o Salvador, mas depois de tudo aconteceu, nossa esperança se foi. E então Jesus disse: gente dura de coração. E então chega nesse texto aqui, e começando por Moisés, escorre por todos. Então, o que Jesus fez? Aonde é que está Moisés na Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Jesus começa por ali, passa pelo sistema sacrificial, e depois começa a falar dos profetas, Aí vem os profetas, vem tudo o que aconteceu, e expunha para os dois o que a Bíblia provava daquele momento que estava acontecendo sobre ele. A Bíblia dizia que o Messias viria, morreria e ressuscitaria. Então Jesus pegou toda a Escritura e explicou sobre ele. Você entende que para você provar uma verdade, você não pode pegar um texto e ficar só nesse texto. Você tem que ver toda a Bíblia. Você tem que ver se a Bíblia dá respaldo para isso. E se ela der respaldo, então você pode confiar. Então é assim que se estuda a Bíblia. É um pouco aqui, um pouco ali. Você vai juntando as coisas, você vai construindo uma verdade, e você vai se alimentando desta verdade. Agora, seria possível algum livro da Bíblia deixar de ser útil, de você não precisar mais lê-lo, não precisar mais buscá-lo, ser excluído da Bíblia? Ultrapassou, está no passado. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre uma coisa importante. Se você pensava em faltar amanhã, você devia ter faltado hoje. Se você que está nos acompanhando pelas redes sociais estava pensando em não assistir amanhã, vocês deveriam ter assistido hoje. Porque amanhã eu quero tratar desse assunto. Muita gente fala que o Velho Testamento foi abolido por Jesus. E eu estou perguntando para você aqui: será que pelo menos um livro da Bíblia ele pode ficar ultrapassado e deixar de ser útil? Mas as pessoas dizem que Jesus aboliu o Antigo Testamento. E eu quero estudar esse tema com você amanhã. É muito importante. Eu já vou te adiantar uma coisa, tá bom? Segura aí na cadeira. É verdade, Jesus aboliu o Antigo Testamento. E eu vou provar amanhã para vocês. Por isso que eu falei: você não pode faltar amanhã. E nem deixar de assistir amanhã. Está na Bíblia. E a gente crê na Bíblia. Tá bom? Quantos aqui vão estar aqui amanhã para ver isso? Eu vou esperar vocês aqui. Porque amanhã amanhã nós vamos ter uma grande revelação da palavra de Deus. Você não pode deixar de vir, tá bom? Mas vamos ver, será que é possível um livro sequer deixar de ser usado? Mateus 24, é o último texto de hoje. Mateus 24. Mateus 24. Acharam? Posso ler? Mateus 24 e o verso 35. Passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. A Bíblia é a palavra de Deus. A minha tradução aqui, ela é a revista e atualizada. Então eles mudam alguma palavra. Eu não sei qual a versão que você tem aí. E eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 14. Isso aqui é a introdução para amanhã, tá bom? Se você tiver uma tradução que eu vou trazer amanhã, vai ficar mais fácil para você. Porque existe uma palavra na Bíblia que ela é traduzida tanto para aliança, para testamento, como para concerto. É a mesma coisa, tá bom? E 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, nessa tradução que eu tenho diz, do Antigo Testamento, não sei se alguém tem essa tradução aqui, mas a tradução que eu vou trazer amanhã diz o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Mas aqui nós lemos um texto que diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E este livro de Gênesis a Apocalipse, Gênesis capítulo 1, verso 1, Apocalipse capítulo 22, verso 21, que é o último verso da Bíblia, todo ele é a palavra de Deus. E Paulo diz que todas as escrituras é inspirada por Deus. Mas agora o próprio Paulo está dizendo que Cristo aboliu a antiga aliança ou o Velho Testamento. Tem alguma coisa errada aqui. E nós temos que descobrir. Não acham? Então nós vamos descobrir amanhã, para você não ter mais dúvida. Mas a princípio, eu quero que você me diga, entendeu que este livro é um guia seguro? Você acha que pode confiar nesse livro? Mesmo no meio da crise, dos dramas, dos problemas, das dificuldades, você pode ler um texto aqui e se sentir seguro com ele. Você pode se sentir seguro com o que ele está prometendo para mim e para você. Esse livro nos promete vida eterna e vida em abundância. Eu creio nesse livro. Ele é o meu guia seguro e eu o sigo. Sou dirigido e pautado por ele. E eu pergunto para você, você gostaria de fazer deste livro o seu guia seguro para esta vida? Quantos gostariam de fazê-lo? Bem, e para que você não tenha dúvidas, venha amanhã, para que você entenda o tema, que as pessoas aí usam só um verso, e diz que Cristo fez uma coisa que ele está dizendo em toda a Escritura, que não é possível nenhum único livro sequer deixar de ser útil. Que derá o Antigo Testamento inteiro. Mas está escrito, é um problema, temos que resolver, para não ter dúvida nenhuma. E Deus vai falar com o seu coração, assim como falou hoje. Eu quero orar por você, porque você tomou a decisão de fazer desse livro um guia seguro. Pode ser? Vamos colocar em pé, vamos orar, depois a gente vai cantar uma música aqui, né? Mas vamos orar aqui, por essa decisão. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus e pela tua palavra. É o livro que constrói um alicerce firme, seguro, embaixo de todo aquele que crê no Senhor e na sua palavra. E nós tomamos uma decisão nessa noite de ter esse livro como o nosso guia seguro e infalível para esta vida. E como Jesus diz que nós devemos examinar, nós queremos fazer isso todas as noites e depois fazer todos os dias em nossas casas. Nós vamos examinar esse livro e descobrir as verdades que está contida aqui nas páginas desse livro. Nos ajude para isso, nos encha com o teu Espírito, salva-nos para o teu reino, dê a cada um de nós a tua bondade, o teu amor e um retorno para nossos lares com segurança e um despertar com vida e com saúde para continuarmos adorando o Senhor. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.